Oi, gente, tudo bem? Eu sei que andei muito sumida esses tempos, eu nunca fiquei tanto tempo assim sem gravar, mas eu tenho uma explicação pra isso. Só que eu não queria vir aqui e fazer somente um vídeo falando que eu sumi, dando as minhas explicações e ficar um vídeo meio sem conteúdo, sabe? Então, já que eu tô tirando um tempinho pra gravar pra vocês, eu vou aproveitar pra fazer um vídeo que vocês sempre me pediram, que é um vídeo falando sobre a minha faculdade, que é justamente o motivo de eu ter sumido um pouquinho aqui do canal. Então vamos lá, pra quem não sabe, eu entrei na faculdade com 17 anos e eu ainda fiquei 6 meses parada depois que eu acabei o colégio. Então eu sou bem nova, assim, eu fui bastante adiantada. E quando eu acabei o meu terceiro ano, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tentei prestar o Enem na época, só que na redação eu fiz o rascunho no lugar que era pra entregar, sabe? A redação mesmo. Então, na hora isso virou um rolo e eu já desesperei, não quis mais fazer a prova. Meu pai nunca quis que eu perdesse tempo, não perdesse tempo, assim, né? Porque tem gente que prefere estudar mais e passar numa faculdade pública. Só que meu pai não queria que eu ficasse tanto tempo estudando para passar em uma faculdade pública. Ele preferia que eu já começasse logo uma particular. Então, eu acabei o meu terceiro ano, esperei 6 meses, que foi essa época de Enem, e depois eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu formo no meio do ano que vem, porque eu entrei no meio do ano, e eu vou falar pra vocês o que eu acho do curso de Direito. Assim, é um curso que eu acho que é válido, se você tá pensando em fazer, eu acho que é válido pra qualquer pessoa. Várias vezes a gente é passado pra trás, sabe? As empresas, as pessoas falam coisas pra gente, assim, e a gente acredita porque a gente não conhece, né? Mas quando você estuda, quando você faz direito, você vê que muita coisa que as pessoas falam é mentira. Você sabe que você tem muito mais direito do que você pensava. E assim, eu já falei pra vocês que eu sou bem desbocada, então eu acho que é uma faculdade que combina muito comigo. Porque hoje, por exemplo, se eu quero trocar alguma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar pra vocês. Se uma loja fala que troca produtos com cupom fiscal, ela é obrigada a trocar qualquer produto. Se ela troca, ela tem que trocar independente de cupom fiscal ou não. Ou ela troca ou ela não troca. Ela tem direito de não trocar. Mas se ela fala que troca, ela deve trocar com cupom fiscal ou sem. Entendeu? Assim, eu não sei se vocês vão entender muito assim, mas eu falei de um jeito bem claro pra vocês. Isso era uma coisa que eu não sabia e tenho certeza que muitos de vocês também não sabiam. Então hoje, se eu vou trocar alguma coisa em alguma loja e eu não tenho cupom fiscal, eu quebro o pau, sabe? E antes não, antes eu voltava pra casa triste porque não queria aquela coisa, tinha comprado, tinha arrependido ou tinha ganhado e não tinha o cupom fiscal, não tinha nada de presente. Então assim, isso é só um exemplo para vocês verem que a gente vive muita coisa do direito no nosso dia. Então eu acho que é um curso muito bom, eu acho muito interessante. Se você está pensando em fazer, com certeza eu indico você a fazer. Tanto pelo conhecimento, quanto por você poder atuar em várias áreas, sabe? Por exemplo, eu posso ser advogada, eu posso ser juíza, eu posso ser promotora, eu posso ser delegada, eu posso ser escrivã, eu posso ser mil coisas, assim, tem vários concursos públicos, você pode ou advogar ou então prestar algum concurso público, e existem muitos concursos, sabe? Para várias áreas e todas se encaixam dentro do direito. Hoje eu quero passar em algum concurso, não hoje, né, quando acabar a faculdade. Eu não pretendo advogar, eu pretendo estudar e passar em algum concurso público que seja aqui na minha cidade, né? Eu não tenho, assim, uma preferência de concurso, não. Qualquer um que eu passar, que ganhar um salário bom, eu quero. E assim, gente, em relação à faculdade, eu faço na Exanc. A Exanc aqui na minha cidade, pelo menos, é uma das melhores faculdades. Eu acho que, na verdade, é a melhor faculdade de direito particular que tem aqui. Então, assim, lá é bastante puxado, a média é 70% e a gente tem que fazer muita coisa. Esse é o motivo de eu ter sumido um pouco. Como eu disse pra vocês, falta um ano pra eu acabar minha faculdade. E como falta um ano, eu tô fazendo TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que eu não sei se na faculdade de vocês precisam, já tem algumas faculdades que não precisa mais, mas na minha ainda precisa, então eu tô fazendo TCC, tenho que passar nas matérias da faculdade, normal que eu tô tendo matéria ainda, tô no 8º período, acabando o 8º período agora no final do semestre, e tô estudando, tô fazendo cursinho pra passar na OAB. Ainda falta um ano pra eu formar, como eu disse, eu tô no 8º, então
O oitavo, nono e o 10º período ainda faltam pra mim. Tem várias matérias que eu ainda não vi, como, eu não sei se vai adiantar eu falar pra vocês, mas direito ambiental, direito internacional, ética eu não tive, assim, e são matérias que caem bastante na OAB. A OAB, se você não sabe, você tem que fazer 5 anos da faculdade de Direito e depois que você acabou esses 5 anos, se você quiser advogar, você precisa prestar uma prova. Nessa prova cai a matéria desses 5 anos seguidos, então é muita coisa mesmo. E são 80 questões e para você passar você tem que acertar 40. Não é de concorrência, você não concorre assim com ninguém, é cada um por si e quem tirar 40 passa para a segunda fase. E na segunda fase, na primeira fase são só questões fechadas e na segunda fase tem questões abertas e questões fechadas. Então, assim, o motivo de eu ter sumido foi porque tá muito corrido na minha faculdade, eu tô tendo que fazer muita coisa mesmo. A mulher que trabalhava aqui em casa saiu daqui, então eu tô ajudando a minha mãe aqui em casa, eu tô levando meu irmão pra fazer natação, que ele tá fazendo natação de manhã, e minha mãe trabalha de manhã e só fica eu aqui, então eu tô levando ele. À tarde eu tenho cursinho que saio 6 horas, chego aqui em casa, tomo banho, como, vou pra aula e fico das 7 até 10h40 da noite, sabe? Então, assim, tá muito corrido mesmo, eu nunca tive que fazer tanta coisa assim e não tá tendo tempo, mas eu não queria deixar de gravar pra vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer e eu não tô sabendo conciliar, sabe? Não tô sabendo ter tempo pra fazer tudo que eu queria fazer, só que eu não quero deixar de gravar pra vocês. Então vou fazer o compromisso com vocês de postar pelo menos um vídeo por semana. Eu tava postando 2 porque tava mais leve pra mim, mas agora pelo menos um eu vou postar pra não sumir de vocês, tá? E voltando à questão do curso, é muito puxado, sabe? Eu acho que depende da faculdade que você faz, mas direito em si é muito puxado, você tem que ler bastante. Eu não gosto de ler, eu não vou mentir pra vocês. Dizem que você tem que fazer direito, você tem que ler. Eu gosto muito de assistir videoaulas na internet, sabe? Sobre várias matérias assim que eu tenho. Porque ler me dá falta de paciência, eu não consigo ficar parada assim, lendo uma coisa me dá sono. Então eu prefiro alguém falando pra mim. Então eu procuro videoaulas na internet, se você faz direito ou se você tá pensando em fazer, é uma ótima dica pra você. Tem várias videoaulas na internet falando sobre vários assuntos, sobre várias matérias diferentes. Então, assim, se você, eu não gosto de ler, eu acho que isso não é tanto um problema, você tem que ler sim, claro. Mas você pode ter outros meios também, você lê um pouco e assiste um pouco de videoaula, você pode participar de palestras, você pode ver júris, onde você entende muita coisa, sabe? Então é muito legal também. E o ruim da minha faculdade, gente, é que tem muito resumo, sério. Tem resumo pra caramba. Eu tô tendo resumo de várias matérias e assim, um resumo é de 60 páginas. Tem lógica, tipo assim, você escreve quase um caderno. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Não sei se dá pra ver, dá, né, gente? Esse daqui é o calo do meu dedo de tanto escrever resumo. Então, assim, se você não gosta de escrever, não é um curso pra você, de verdade. Se você trabalha, se você não tem tempo, porque direito, gente, requer tempo. É muito trabalho, é apresentação, é seminário, é trabalho escrito, é muita coisa que você tem que fazer pra conseguir passar em todas as matérias, sabe? Não adianta você ir fazendo, levando pelas coxas também, porque depois você vai ter dificuldade pra passar no AB, se você não tiver um pouquinho, né, pelo menos dentro de cada matéria, você não vai conseguir formar. Então, assim, é muito complicado. Eu não sei mais, assim, o que eu falo pra vocês, mas eu acho que é um curso muito bom, eu faria de novo. Na verdade, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria escolhido medicina, sabe? É uma coisa que eu adoro, assim, eu não tenho, como que eu falo, sensibilidade, assim, com pessoas, sangue, essas coisas assim, então eu acho que eu teria dado super certo com medicina também. Eu quis fazer na época, só que fiquei com dó do meu pai, porque a faculdade que eu ia fazer inicial, pra quem não sabe, a faculdade vai aumentando cada semestre, pelo menos a minha. E inicial lá era R$3.500. Então, assim, é muito dinheiro, graças a Deus meus pais tinham condição de pagar pra mim, só que eu fiquei com dó, sabe, e não quis. Mas se eu voltasse atrás eu faria sim medicina. Mas já que eu não fiz, eu não me arrependo por ter escolhido direito, porque eu acho que medicina e direito são cursos muito bons. Não que os outros cursos não sejam, vários cursos também são super interessantes. Eu acho super interessante psicologia também, sabe? Eu acho que deve aprender muita coisa sobre o ser humano, assim, né? Analisar atitudes e tal, eu acho muito legal também.
Veterinária eu adoro, eu pensei em fazer, só que eu gosto demais de animal, ao ponto de não conseguir diferenciar o meu sentimental do profissional, sabe? Então, eu já sabia de cara que, por mais que eu gostasse de animal, eu não poderia fazer veterinária. Então, o curso que eu escolhi foi Direito e agora eu tô estudando, gente, igual eu falei pra vocês, tá bem corrido, meu pai tá pagando um cursinho pra mim e não é barato, é o melhor cursinho que tem aqui na minha cidade, então eu preciso dar valor, sabe? Eu não falo assim que eu vou passar, porque como disse pra vocês, ainda falta um ano pra eu formar, eu ainda tenho um ano de faculdade com matérias que eu ainda não tive, que caem na prova, mas eu quero me dedicar, sabe? Porque se eu passar, ia ser muito bom pra mim, pelo menos na primeira fase. É assim, a primeira fase é toda fechada. E se eu passo nela e não passo na segunda, eu tenho direito a fazer a segunda mais uma vez. Então, se eu passasse pelo menos na primeira fase, que cai todas as matérias, e depois da segunda você escolhe uma matéria só para você fazer a prova. Então, já seria muito mais leve para mim. E eu tô realmente focada nisso, tá sendo muito cansativo. Mas como eu disse pra vocês, eu não vou fazer mais isso, eu não vou parar de gravar. Pelo menos um vídeo por semana vai ter aqui pra vocês, tá? Então esse foi o vídeo que vocês me pediram muito, sério, vocês me pediram muito um vídeo falando sobre a faculdade de Direito e eu falei a minha opinião pra vocês. Como eu disse, é um curso ótimo, com certeza serve pra qualquer pessoa. E é isso, se ficou alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa, vocês falem aqui embaixo que eu posso responder pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que vocês pediram muito. E eu aproveitei pra fazer ele explicando o motivo porque eu sumi, né? Porque assim, pelo menos eu fazia um vídeo com conteúdo assim pra vocês. Eu quero perguntar se vocês gostaram do último vídeo que eu postei. Se você não viu meu último vídeo, dá uma olhada aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de bate-papo, eu posso fazer pra vocês. Pra mim fica bem mais fácil, porque é só sentar aqui e falar, sabe? E eu acho que é bem legal, porque me aproxima de vocês. Eu acho que vocês gostam de ouvir também. Eu, pelo menos, adoro ouvir pessoas falando sobre alguns temas, algumas coisas, expressando a opinião delas. Eu gosto bastante. E quero perguntar se vocês gostaram. Se vocês gostaram daquele quadro, eu vou olhar meu e-mail de novo e vou continuar respondendo pra vocês a minha opinião sobre os assuntos que vocês mandarem pra mim. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei. E não fiquem tristes comigo, porque eu sumi, tá? Como eu disse pra vocês, isso não vai mais acontecer. Eu tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês, de verdade. Muita saudade mesmo. Eu gosto muito de vocês, muito, muito, muito. E é isso, um super beijo. Tchau!